Passaportes com o rosto de Trump. Governo dos Estados Unidos anuncia edição limitada do documento. E mais, táxi aéreo faz história em Nova York. Empresas testam voos entre o JFK e heliportos de Manhattan. E em Nova York, o rei Charles III e a rainha Camila homenageiam vítimas do 11 de setembro. Segurança reforçada após incidente em jantar com correspondentes. Serviço secreto amplia proteção para viagem de Trump à Flórida. No cenário internacional, Javier Milei volta a defender as Ilhas Malvinas como um território argentino. E no Brasil, o homem incendeia a própria moto após abordagem policial. O Brasil News começa agora. Boa noite. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai emitir uma edição limitada de passaportes com o rosto do presidente Donald Trump. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou na terça-feira que irá emitir uma quantidade limitada de passaportes com um retrato de Donald Trump. Imagens divulgadas mostram as feições do presidente no interior do documento, acompanhadas de uma reprodução da assinatura da Declaração de Independência de 1776. Um porta-voz afirmou que os passaportes serão emitidos como parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos em julho. Ainda não está claro se os norte-americanos poderão solicitar um passaporte regular em vez da versão comemorativa. Este não é o único passo do governo para associar a imagem ou o nome do presidente a itens oficiais. Entre outras iniciativas, está planejado o lançamento de uma moeda comemorativa de ouro com o retrato de Trump. É interessante notar que tais iniciativas ocorrem em um contexto de queda da aprovação do presidente, com suas taxas de popularidade atingindo o nível mais baixo para o atual mandato. Uma pesquisa Reuters-Ipsos, divulgada na terça-feira, mostra que apenas 34% dos entrevistados aprovam o desempenho de Donald Trump. No início do mandato, em janeiro de 2025, seu índice de aprovação era de 47%. Entre os motivos para a queda estão a insatisfação dos cidadãos dos Estados Unidos com o aumento do custo de vida e a impopular guerra contra o Irã. A empresa Joby realizou os primeiros testes de táxi aéreo entre aeroporto JFK e heliportos de Manhattan. O voo elétrico, silencioso e mais eficiente em pousos estratégicos da cidade marcou um avanço na mobilidade urbana. A bit gusty there, it looks like. There we go. With that, this concludes our flight. You witnessed history today. We call this wingborne, and what that means is, and why we fly on the wing versus just keeping it up like a helicopter, because when it's on the wing, the aircraft generates lift. I'm a pilot. I spent 20 years operating out of JFK as a JetBlue pilot, so I'm quite familiar with this area. And with lift, that means that the batteries don't have to produce as much power for the propellers because the wings are holding it up. It gives us further duration. And furthermore, it's quieter. E agora vamos ver mais notícias da região de New York e New Jersey. Em New York, o rei Charles III e a rainha Camila iniciaram a visita com uma homenagem no memorial do dia 11 de setembro em Lower Manhattan. O casal depositou flores, conversou com familiares das vítimas e socorristas e prestou respeito às quase 3.000 pessoas que morreram nos ataques de 2001. A cerimônia sem discurso segue a tradição do local. A visita faz parte da viagem oficial aos Estados Unidos, que marca os 250 anos da independência americana. E é a primeira vez que um monarca britânico em exercício visita a cidade desde 2010.
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, lançou o programa Organize NIC para mobilizar os inquilinos a participarem das audiências do Conselho de Diretrizes de Aluguel. A iniciativa busca ampliar a presença popular nas decisões que impactam diretamente o valor dos aluguéis na cidade. Segundo o gabinete, o objetivo é garantir que as vozes dos nova-iorquinos sejam ouvidas, sem defender uma posição específica sobre reajustes. Durante a campanha, Mamdani prometeu congelar o aluguel para moradores com contratos estabilizados, tema que agora volta ao centro do debate público na Big Apple. Após o acidente fatal envolvendo o avião da Air Canada e um caminhão de bombeiros no aeroporto LaGuardia, a autoridade portuária anunciou que vai instalar dispositivos de rastreamento em todos os veículos terrestres dos aeroportos. Especialistas afirmam que a ausência desse sistema pode ter contribuído para a colisão, já que o veículo envolvido não era detectado pelos sistemas de monitoramentos da pista. O NTSB confirmou que o sistema ASDEX não gerou alertas no momento do acidente. A FAA já recomendava há anos o uso desses dispositivos. A investigação continua para determinar as causas exatas da tragédia. Um trem da Long Island Railroad atingiu destroços em um túnel do East River após um trem da New Jersey Transit apresentar falhas, causando atrasos na manhã desta quarta-feira. Passageiros enfrentaram cancelamentos, mudanças de rota e longas esperas. O trem conseguiu chegar até a Penn Station, onde os passageiros foram transferidos para outra composição. Algumas viagens foram redirecionadas para Grand Central. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Bryant Park Manhattan volta a ser palco da cultura gratuita neste verão. A série Picnic Performance começa em maio e traz 24 noites de música, dança, teatro e até circo ao ar livre. Os espetáculos começam às 7 da noite, com distribuição de cobertores grátis por ordem de chegada. O público também pode comprar comidas no local. Entre os destaques estão apresentações de ópera, jazz, festivais de músicas e um concerto especial em homenagem ao 11 de setembro. Uma programação variada para curtir o verão no coração de New York. Em New Jersey, 4 pessoas morreram em um aparente caso de homicídio seguido de suicídio. Segundo as autoridades, o suspeito de 37 anos invadiu uma residência em Berkeley Township e abriu fogo. No local foram encontrados mortos um casal de idosos e a filha deles. O atirador também morreu após um disparo contra si mesmo. 3 crianças que estavam na casa não ficaram feridas e estão sob cuidado das autoridades. O caso segue em investigação. Um morador de Rutherford está chamando a atenção nas redes sociais ao flagrar motoristas imprudentes. Neil Gottsack, ex-capitão dos bombeiros de Hoboken, criou o perfil New Jersey Undriver, onde publica vídeos de direção perigosa no estado. Desde dezembro, o projeto já soma mais de 41 mil seguidores. Segundo ele, o comportamento ao volante piorou nos últimos anos. Embora seja difícil apontar o motivo, Gottsack afirma que a iniciativa também o fez refletir sobre sua própria direção. E reforça: quem dirige mal pode acabar exposto nas páginas das redes sociais. 15 drones agrícolas roubados em março foram recuperados em um armazém de Dover. Segundo a Polícia Estadual, os equipamentos levados de uma empresa de Harrison chamaram a atenção das autoridades por seu potencial uso de perigo, já que podem pulverizar substâncias químicas com precisão via GPS. A descoberta aconteceu após funcionários identificarem os drones e acionarem a polícia. A investigação segue em andamento, com apoio de agências federais, incluindo o FBI. Os equipamentos foram recolhidos e levados para um local seguro. Vídeos que circulam nas redes sociais sugerem que turistas europeus estariam dispostos a caminhar até o estádio diante do alto custo das passagens de trem em New Jersey, que podem chegar a $150. Mas a realidade local é outra. No estado conhecido pela forte cultura do transporte motorizado, a ideia de fazer o trajeto a pé
não é comum e pode representar riscos. Especialistas e moradores recomendam alternativas mais seguras e práticas, como o uso de aplicativos de transporte. Para chegar ao Midlands, o melhor caminho ainda é de carro, com direito, claro, a uma parada estratégica para comer pelo caminho. Autoridades do norte de New Jersey estão em alerta após registros recentes de ursos negros circulando por áreas residenciais. Moradores devem redobrar atenção, evitar deixar lixos expostos e manter distância dos animais. Os avistamentos foram registrados em diferentes cidades da região, aumentando a preocupação com segurança. Especialistas reforçam: ao ver um urso, não se aproxime e acione as autoridades locais. A seguir, após o atentado durante o jantar dos correspondentes em Washington, o Serviço Secreto dos Estados Unidos anunciou reforço imediato na segurança para a visita do presidente Donald Trump à Flórida. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. Depois do atentado no jantar dos correspondentes em Washington, D.C., o Serviço Secreto dos Estados Unidos vai reforçar a segurança para a visita do presidente Donald Trump à Flórida. Na sexta-feira, o presidente Donald Trump participa de um evento em uma escola em The Villages, no condado de Sumter. Para a visita, as autoridades reforçaram os protocolos de segurança, com ampliação do perímetro, pontos de controle e monitoramento da área. A expectativa é de forte presença policial com apoio de forças locais. O evento será fechado, com acesso controlado e regras rígidas. As autoridades alertam para possíveis bloqueios e mudanças no trânsito da região. A medida vem dias após um incidente com tiroteio durante um evento em Washington. E a polêmica envolvendo o uso do ChatGPT na Flórida voltou à discussão. O procurador-geral do estado, James F. Meyer, divulgou na terça-feira que um estudante da Universidade da Central Florida, UCF, foi preso após uma investigação ligada a materiais de abuso sexual infantil. Segundo as autoridades, o caso começou após uma denúncia enviada a uma ONG que combate crimes envolvendo crianças. A informação indicava que Joshua Smith, de 21 anos, usava um aplicativo para baixar e compartilhar esse tipo de conteúdo. No celular dele, segundo as autoridades, foram encontrados arquivos com conteúdo sexual envolvendo menores, além de mensagens tentando solicitar e trocar esse material. Ele responde por posse, transmissão e solicitação de material de abuso sexual infantil. E o Conselho Escolar do Condado de Brevard aprovou a instalação de detectores de metal em todas as escolas de ensino fundamental 2, as chamadas Middle Schools. A medida vale para as 13 escolas da rede e será implementada no próximo ano letivo. Segundo o distrito, o objetivo é reforçar a segurança e evitar a entrada de armas, já que detectores já são usados com sucesso nas escolas de ensino médio, as high schools. Os equipamentos fazem parte de um sistema de triagem que já identificou tentativas de entrada de armas em outras escolas do condado. A medida deve custar milhões de dólares e ainda será detalhada na implementação. E policiais do condado de Volusia resgataram um filhote de urso ferido que foi encontrado sozinho na Floresta Nacional de Ocala, no condado de Marion. O animal estava machucado e sem a mãe por perto. Após o resgate, o filhote foi encaminhado para cuidados especializados com órgãos de vida selvagem que agora avaliam a recuperação e possível reintrodução ao habitat natural. As autoridades destacam que encontrar filhotes sozinhos não é raro na região e orientam o público a não interagir com os animais e acionar os órgãos competentes.
E o grande incêndio florestal que atinge o Parque Nacional dos Everglades desde o fim de semana segue fora de controle no sul da Flórida. O incêndio chamado pelas autoridades de Highway 41 Fire, pela localização dele, já atingiu cerca de 6.700 acres e ainda não tem qualquer contenção, segundo o National Park Service. As chamas, que começaram no fim de semana, avançam na região oeste de Miami-Dade e já ameaçam pelo menos 8 estruturas. Parte do parque foi fechada, incluindo negócios turísticos na área, enquanto a fumaça densa é visível em rodovias como a Tamiami Trail. Autoridades alertam que a mudança dos ventos pode levar a fumaça para áreas de Miami-Dade e Broward. Os motoristas devem redobrar a atenção, reduzir a velocidade e usar faróis baixos. Não há previsão de chuva, o que dificulta o combate ao fogo. Novas interdições de estradas não estão descartadas. O soldado do exército americano acusado de lucrar em apostas usando informações confidenciais se declarou inocente no Tribunal Federal. O soldado do Exército dos Estados Unidos, que ganhou $400 mil usando informações confidenciais para apostar na destituição do presidente venezuelano Nicolás Maduro, se declarou inocente das acusações de fraude na terça-feira. Na semana passada, Gannon Van Dyck, de 38 anos, foi preso e acusado de fazer apostas no valor de $33 mil no mercado de previsões Polymarket entre 27 de dezembro de 2025 e 2 de janeiro de 2026. Ele apostou que Maduro logo deixaria o cargo e que as forças americanas entrariam na Venezuela em breve. Os promotores disseram que, na época, esses resultados eram considerados muito improváveis, o que levou a um pagamento substancial. Van Dyck é sargento-mestre nas Forças Especiais do Exército Americano. Os promotores afirmaram que ele participou do planejamento e da execução da Operação de Janeiro, que resultou na captura de Maduro e a esposa. Após a audiência, o advogado dele falou com os repórteres. Mr. Van Dyck is an American hero, is somebody who is charged, unfortunately, with something that is not a crime. We look forward to vindicating his rights. Much of what has been written or said will be challenged in due course. O soldado enfrenta 5 acusações criminais. Isso inclui o uso ilegal de informações governamentais confidenciais para ganho pessoal, roubo de informações não públicas, fraude de mercadorias, fraude eletrônica e transações monetárias ilegais. O réu foi libertado mediante o pagamento de uma fiança de $250 mil. A próxima audiência está marcada para o dia 8 de junho. No próximo bloco, o presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a subir o tom sobre as Ilhas Malvinas. Ele afirmou que o território sempre será argentino. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Vamos agora a um giro de notícias do Brasil. Um homem incendiou a própria motocicleta durante uma fiscalização da Polícia Militar em Domingos Martins, no estado do Espírito Santo. A abordagem aconteceu por falta de placa. Após ser informado da retenção do veículo, ele voltou com gasolina e ateou fogo na moto.
A mãe do suspeito tentou impedir, mas acabou atingida pelas chamas e caiu no chão. O homem também sofreu queimaduras. Os dois foram socorridos e levados para um hospital de referência. A ação foi registrada por câmeras de segurança e o caso segue sob investigação. Um grave acidente entre um ônibus e um caminhão foi registrado na manhã desta quarta-feira na CE 040 em Cascavel, no estado do Ceará. O ônibus vinha de Natal, no Rio Grande do Norte, com cerca de 20 passageiros. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente. 3 pessoas ficaram feridas com maior gravidade, mas estavam conscientes no momento do socorro. Outras 4 tiveram apenas ferimentos leves e foram liberadas no local. Já a vítima mais grave, de 37 anos, sofreu fraturas na perna e foi encaminhada para o Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. Shakira já está no Rio de Janeiro. A cantora colombiana desembarcou nesta quarta-feira, 4 dias antes do aguardado show gratuito em Copacabana, que acontece neste sábado. Imagens mostram artistas chegando ao Galeão, acenando e interagindo com fãs que a esperavam. Ela será a terceira estrela internacional a se apresentar de graça na praia, seguindo os mega shows de Madonna e Lady Gaga, que reuniram milhões de pessoas. A expectativa é de mais um evento histórico na capital carioca, com a maior estrutura já montada no projeto Todo Mundo no Rio. Os recifes de Abrolhos, na Bahia, perderam cerca de 15% da cobertura de corais em 18 anos. O principal motivo são as mudanças climáticas, que intensificam ondas de calor marinhas e provocam o branqueamento dos corais. Os corais de Abrolhos, na costa do estado da Bahia, encolheram cerca de 15% ao longo dos últimos 18 anos. Os motivos, segundo pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Mar Urbano, são as mudanças climáticas e a atividade humana. A cobertura de corais dos recifes de Abrolhos é o ecossistema coralíneo mais biodiverso do Atlântico Sul. Os cientistas estudaram a área durante o período de 2006 a 2023, e os resultados foram publicados na revista Proceedings B, da Royal Society, a Academia Nacional de Ciências do Reino Unido. Ondas de calor marinhas associadas às mudanças climáticas se intensificaram e ampliaram os chamados eventos de branqueamento, nos quais os corais expulsam as algas que vivem neles, o que compromete de forma permanente a saúde do ecossistema. O professor Rodrigo Leão de Moura falou sobre o problema. Com essa intensificação, com essa frequência cada vez maior das ondas de calor, os corais, por mais que eles voltem a adquirir essa coloração esverdeada, eles desenvolvem uma série de necroses, de doenças, eles continuam morrendo. Segundo os pesquisadores, a atividade humana agrava os danos. Os sedimentos levantados pela dragagem do canal de navegação no Porto de Caravelas, o principal acesso ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos, prejudicam a qualidade da água e sufocam os corais. É um fato científico de que as dragagens afetam os corais. Então, se nós queremos proteger esse ecossistema, que é o mais biodiverso do Atlântico Sul, nós precisamos evitar atividades que causam esse tipo de dano, especialmente quando comprometem a qualidade de água e aumentem a sedimentação, a deposição de partículas em cima dos corais. Os corais não conseguem sobreviver a isso. De acordo com a pesquisa, áreas marinhas protegidas não conseguiram conter o declínio dos corais, o que indica que, embora sejam fundamentais para proteger a biodiversidade, não são suficientes diante de uma crise climática global. O biólogo Ricardo Gomes ressaltou que a situação de Abrolhos pode ser um indicativo para outros recifes. Colocar os abrolhos em risco, é colocar em risco toda a biodiversidade da costa brasileira. E o que a gente está vendo aqui é um reflexo do que está acontecendo no oceano como um todo. O presidente da Argentina, Javier Milei, endureceu o discurso sobre as Ilhas Malvinas e afirmou que o território sempre será argentino.
O presidente argentino Javier Milei está adotando um tom mais duro sobre as disputadas Ilhas Malvinas. Esse discurso contrasta com a abordagem moderada que ele havia usado anteriormente, enquanto buscava laços mais estreitos com o Ocidente. Em uma postagem no X na sexta-feira, Milei escreveu que as ilhas, conhecidas como Falklands, no Reino Unido, foram, são e sempre serão argentinas. A postagem do presidente foi feita horas após uma reportagem exclusiva da Reuters revelar que um e-mail interno do Pentágono sugeria revisar a posição dos Estados Unidos sobre o arquipélago disputado. A medida seria uma retaliação à postura britânica sobre a guerra com o Irã. A Argentina afirma há muito tempo que herdou as ilhas da Espanha após sua independência, em 1816, e que o Reino Unido assumiu o controle em 1833 por meio de um ato colonial ilegal. Em 1982, os dois países travaram uma breve guerra pelo arquipélago, após a Argentina invadir o território em uma tentativa fracassada de retomá-lo. O conflito matou centenas de pessoas de ambos os lados e terminou com o Reino Unido mantendo o controle das Malvinas. 4 décadas mais tarde, as ilhas ainda despertam emoções à flor da pele na Argentina. Murais de soldados mortos estão desenhados nas ruas de Buenos Aires e um feriado nacional marca a guerra todos os anos. Milei já havia levantado questionamentos sobre sua determinação em relação às ilhas. Durante sua campanha presidencial, veteranos o criticaram quando ele elogiou a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que ordenou a operação militar para retomar as Malvinas. Especialistas dizem que a atual tensão entre os Estados Unidos e o Reino Unido oferece ao presidente argentino um possível ponto de mobilização. Ao mesmo tempo, isso ocorre em um momento em que a inflação e escândalos de corrupção puxam seus índices de aprovação para mínimas históricas. Tradicionalmente, Washington evita tomar partido sobre a soberania das ilhas, mas reconhece que elas são administradas pelo Reino Unido. A guerra com o Irã pressiona os preços globais de petróleo e gás e acende alerta na Europa. Mas países com forte matriz renovável sentem menos este impacto. O vasto suprimento de energia renovável da Albânia está amortecendo o impacto para os consumidores diante das altas nos preços do petróleo e do gás provocadas pela guerra com o Irã. O rio Drin, cheio após as chuvas de inverno e o derretimento da neve, alimenta usinas hidrelétricas que fornecem quase 90% da eletricidade do país. O Ministério da Energia disse à Reuters que outros 10% vêm da energia solar, o que torna o sistema elétrico um dos mais baseados em fontes renováveis da Europa. O país ainda importa parte da energia quando a demanda atinge picos e os consumidores são protegidos por subsídios governamentais de preços. Trata-se de um potencial modelo de energia renovável, que analistas afirmam poder ajudar a proteger outros lares de fortes altas tarifárias e reforçar a transição energética verde da Europa. Os países mais dependentes de petróleo e gás enfrentam aumentos mais acentuados de preços, o que amplia a pressão inflacionária e eleva o risco de uma recessão global. Esta é uma preocupação conhecida para os europeus, após a crise energética desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Países como Itália, Alemanha e Grécia dependem do gás, mas estão tentando aumentar a capacidade de energia solar. Contudo, a dependência excessiva da solar não está isenta de problemas, com preços disparando em determinados horários do dia. A Grécia tem forte geração solar. Mas agora o operador da rede elétrica do país também quer que uma usina a lignito, que queima carvão marrom e estava destinada ao fechamento, permaneça aberta por pelo menos mais um ano. Países produtores de carvão, como Polônia e Sérvia, têm se saído bem. Na França, que gera 70% de sua eletricidade a partir da energia nuclear, os preços subiram menos. De volta à Albânia, moradores que vivem perto da usina de Val e Deges brincam que a hidroeletricidade é o único legado positivo do passado comunista do país balcânico.
O especialista em energia e ex-vice-ministro do setor, Georgi Simaco, vê nessa fonte também o futuro. Vejo o futuro da Albânia da mesma forma que nossos antecessores o viam há muitos anos. Eles dependiam de recursos renováveis. Precisamos continuar com a energia renovável, não porque eles eram comunistas e nós somos democratas, mas por causa da visão muito avançada que estamos trazendo para este país. Devemos nos desenvolver apenas dessa forma, somente por meio de fontes renováveis, porque há muitos benefícios. Aumentamos a segurança do abastecimento e, acima de tudo, reduzimos o custo da produção de eletricidade, enquanto o resto do mundo está exposto a custos crescentes por causa da crise do Irã. Elon Musk depôs em um tribunal e afirmou que seu processo contra a OpenAI é uma defesa da filantropia. Elon Musk depôs na terça-feira em um julgamento de alto risco sobre o futuro da OpenAI, apresentando seu processo contra a criadora do ChatGPT como uma defesa da filantropia. Musk, a pessoa mais rica do mundo, está processando a OpenAI, seu cofundador e diretor executivo Sam Altman e o presidente Greg Brockman, dizendo que eles o traíram, e também ao público, ao abandonar a missão da OpenAI de ser uma guardiã benevolente da inteligência artificial para a humanidade e transformar a organização sem fins lucrativos em uma potência voltada ao lucro. Musk e Altman cofundaram a OpenAI em 2015. No tribunal, o presidente executivo da Tesla e da SpaceX caracterizou a empresa como uma criação sua. Musk disse aos jurados na terça-feira que, abre aspas, se tornarmos aceitável saquear uma instituição de caridade, toda a base das doações filantrópicas nos Estados Unidos será destruída. Os jurados também ouviram o advogado da OpenAI, William Savit, que disse em sua declaração de abertura que foi Musk quem pressionou para transformar a OpenAI em uma empresa com fins lucrativos, uma que ele esperava liderar. Savit afirmou que Musk entrou com o processo somente depois que esses esforços fracassaram. Estamos aqui, disse ele, porque Musk não conseguiu o que queria. O advogado de Musk disse em sua declaração de abertura que foram os réus da OpenAI que demonstraram ganância por dinheiro, à medida que a empresa passou a atrair investidores como a Microsoft, que investiu $10 bilhões na OpenAI em 2023. Musk iniciou seu próprio negócio de inteligência artificial, a xAI, no mesmo ano. Enquanto Musk descreveu a OpenAI como uma instituição de caridade, a organização se definiu como uma empresa de pesquisa em inteligência artificial sem fins lucrativos em uma publicação de 2015, Introducing OpenAI. Musk busca $150 bilhões em indenizações da OpenAI e da Microsoft, um de seus maiores investidores, com os recursos destinados ao braço filantrópico da OpenAI. Um advogado da Microsoft disse em sua declaração de abertura que a empresa não fez nada de errado e tem sido uma, abre aspas, parceira responsável. Musk deve retomar seu depoimento nesta quarta-feira. Veja agora um giro de notícias pelos Estados Unidos. Em Washington, D.C., o Federal Reserve manteve os juros dos Estados Unidos entre 3,5% e 3,75% ao ano, no menor nível desde 2022. É a terceira decisão seguida sem mudanças e a última sob o comando de Jerome Powell, que deixa o cargo em maio em meio a tensões com o presidente Donald Trump. O Fed alerta para riscos à inflação impulsionada pela alta do petróleo com o conflito no Oriente Médio. A decisão também impacta o Brasil, pressionando o dólar e mantendo os juros elevados por muito mais tempo. No Mississippi, um trajeto de rotina virou emergência em segundos. Uma motorista de ônibus escolar desmaiou após uma grave crise de asma enquanto o veículo ainda estava em movimento. Rapidamente, estudantes agiram com coragem, assumiram o controle, pediram ajuda e deram a medicação à motorista. O ônibus parou em segurança, ninguém se feriu e a motorista afirma: os alunos salvaram sua vida.
Em New England, pessoas viveram momentos de tensão em um parque de diversões. Passageiros de uma montanha-russa tiveram que ser evacuados a pé a mais de 60 metros de altura após a atração Superman The Ride apresentar uma falha e ficar parada por cerca de 1 hora. Equipes de resgate foram acionadas para garantir a retirada segura de todos. Apesar do susto e da altura impressionante, não houve registro de feridos. O caso levanta alerta sobre segurança em brinquedos de grande porte. No Texas, um tornado confirmado por radar destruiu casas e prédios industriais em Mineral Wells. O prefeito declarou estado de desastre após a tempestade causar danos severos por toda a cidade. Vídeos impressionantes mostram a força do fenômeno, que deixou feridos e um rastro de destruição. Autoridades seguem avaliando os prejuízos e prestando assistência às vítimas. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e boa noite.